Feliz sábado a todos! Como é bom para mim estar aqui. Meu nome é Ezequiel Gomes, eu sou pastor da Rádio Novo Tempo, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, aqui na Associação Central Sul Rio Grandense, e a gente fica feliz de poder conhecer o Grupo dos Coqueiros hoje, mais um pedacinho dessa grande família que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e nós somos parte dessa família. Uma igreja aqui em Porto Alegre, aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui na União Sul Brasileira, na Divisão Sul-Americana, na Conferência Geral, porque nós somos parte da família de Deus. E sabe que toda família tem coisas muito boas e tem alguns problemas também. Família é assim mesmo. Família tem muita coisa boa. Família são as pessoas que a gente ama, que a gente conhece, que a gente tem intimidade, que pode nos socorrer em algum momento de dificuldade. Mas família também, de vez em quando, é aquela pessoa que puxa o teu pé, que puxa a tua orelha, que briga com você e etc. E isso é verdade nas nossas famílias, assim, vamos pensar, carnais, mas é verdade na família da igreja também. De vez em quando tem muita coisa boa na igreja, as pessoas nos ajudam e etc. Mas de vez em quando também alguém puxa a nossa orelha, alguém fala uma coisa que a gente não gosta. A família é assim mesmo, tanto a família de verdade quanto a família da fé. E pensando nisso, eu trouxe para vocês uma mensagem que tem o seguinte título: a unidade da igreja e a diversidade de opiniões. Abra sua Bíblia, João capítulo 17. E eu gostaria de ler o capítulo inteiro com vocês, mas daí nós vamos sair daqui 2 horas da tarde, né? Como eu tô querendo sair daqui 1 da tarde, não 2, então nós não vamos ler o capítulo inteiro, tá? E alguém já disse amém aí, né? Então, por causa disso, nós vamos selecionar alguns versos para a gente ler. E depois, se você quiser fazer uma lição de casa, você pega e leia o capítulo inteiro de João 17, lá hoje à tarde, ou quando você tiver um tempinho para fazer isso, tá bom? Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, para que Deus venha falar ao nosso coração. Deus maravilhoso e querido, em nome de Jesus, Senhor, fala ao nosso coração nesta manhã, Pai. Obrigado porque a Bíblia está aberta diante de nós. Obrigado por esse tesouro. Por favor, nos faz ouvir a Tua voz nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. João 17, versos 1 e 2, a Bíblia diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Verso 9 a 11. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 17 a 24, e ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, esse texto, ele contém algumas coisas tão profundas e tão lindas, que nós podemos gastar o resto da nossa vida meditando nessas palavras. Essas palavras vão no coração de quem é Deus, de quem é Jesus, e daquilo que Jesus estava disposto a fazer para que nós estivéssemos onde Ele está. Para que nós fôssemos tirados de um mundo podre,
de pecado, de sofrimento, de maldade, e fôssemos conduzidos a um lar de eterna glória, eterno amor, eterna perfeição, e onde todas as coisas são maravilhosas na presença de Deus. E esse texto, ele nos ajuda a entender algumas coisas. E eu queria que você soubesse algo. Jesus aqui está orando a Deus poucos instantes antes de morrer na cruz do Calvário. Aqui, Jesus está, vamos pensar assim, nos últimos momentos da sua vida, antes de ir para o jardim do Getsêmani. Lá ele vai tomar o cálice que o Pai vai dar, e ele vai então assumir a culpa de todo o pecado, e aí ele vai ser traído, preso, julgado injustamente, torturado e crucificado. Jesus faz essa oração antes que tudo isso aconteça, mas Jesus já fala do futuro da igreja depois que tudo isso acontecer. Porque Jesus, ele vai para o Getsêmani, ele vai ser perseguido, ele vai ser traído, ele vai ser torturado, ele vai ser julgado e ele vai ser crucificado. Mas tem uma outra coisa que vai acontecer com ele além disso. Jesus vai vencer a morte, irmão. E é isso. E Jesus diz: Pai, vai acontecer, eu me entrego nas tuas mãos para salvar a eles. E assim, Jesus fala do futuro da igreja depois da ressurreição, orando antes da cruz. Isso é interessante. No verso 20 de João 17, Jesus fala da palavra dos discípulos. E ele fala assim: eu oro por aqueles que vierem a crer por causa da sua palavra. Os discípulos terão uma experiência com Jesus para poder pregar. Essa vai ser a palavra deles. E eles vão dizer ao mundo: nós conhecemos um homem que curou todas as doenças, que ressuscitou mortos, que multiplicou pães, que andou sobre a água. Ah, é? E o que aconteceu com esse homem? Ele se tornou o rei do mundo? Não foi bem isso. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele foi julgado injustamente, ele foi torturado e ele morreu. E agora as pessoas podem ficar desesperadas, né? Poxa vida, se eu conhecesse esse homem, quem sabe eu poderia ser curado também. Quem sabe eu poderia ser abençoado também. Mas ele morreu, que desgraça de história. Que história horrível. E aí o discípulo poderia dizer assim: a história não acabou ainda. Aquele que morreu venceu a morte. E ele pode te curar. E ele pode te abençoar. E ele salva você, a tua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a palavra dos discípulos, irmãos. É isso. E Jesus sabe que muitos virão a crer por meio dessas palavras. E se você tem dúvida disso, basta saber que nós lemos o quê? O Evangelho de João. João que escreveu as palavras dele, a experiência que ele teve com Jesus. E João escreveu e nós cremos. E naquele dia, Jesus orou por quem? Por aqueles que viessem a crer. Orou por mim e orou por você. Porque nós somos aqueles que creem. Nós somos a igreja de Jesus. Agora, é importante a gente fazer uma distinção e afirmar categoricamente aquilo que Jesus diz nesse texto, que é o fundamento da unidade da igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de quem? De Deus é a verdade. Não meramente a palavra dos homens. Quando Deus inspira o homem, João, Mateus, Paulo, Tiago, etc., para escrever, Deus usa o homem como instrumento, mas a palavra é de Deus. E a gente tem que fazer distinção entre aquilo que é inspirado por Deus, revelado por Deus na palavra, e aquilo que são as opiniões das pessoas. Isso é importante. Qual que é o objetivo de Jesus? É que a igreja tenha unidade. E ele diz isso em vários pontos do texto. Por exemplo, para que eles, plural, sejam um, singular. Verso 11. Que todos sejam um. Verso 21. Para que sejam um, como nós o somos. Verso 22. E agora percebe. Jesus é um, orando ao Pai que é outro. Certo? São diferentes.
Ao mesmo tempo tem unidade. Eu e o Pai somos um. Olha que interessante. É dois, mas é um. É plural, mas é unidade. E aí a gente vai ser conduzido ao mistério da Trindade. Deus é um, mas é plural. E aí eu não vou entrar nesse assunto, mas o fundamento é esse. Deus é um e é mais de um. Deus é um, mas é Pai, Filho e Espírito Santo. Interessante que essa unidade, ela também tem ela mesma um objetivo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Por que que nós devemos ser unidos para que o mundo creia? Porque se nós não formos unidos na unidade em Cristo, o mundo não crerá no Evangelho e nós não poderemos cumprir a nossa missão. Como que esse assunto é importante, a unidade da igreja? E assim, a gente entende por que que o diabo lança tantos ataques contra a unidade da igreja. Para criar briga, para criar intriga, para criar facção, para criar contenda, para criar polêmica, justamente para impedir a unidade da igreja. E se a igreja perde a unidade, perde o poder de testemunhar ao mundo. Isso é muito sério. Agora, se nós tivermos a unidade, nós pregaremos, o mundo crerá, pelo menos aqueles que são de Jesus crerão. E o resultado é que um dia nós estaremos onde Jesus está. Para que estejam comigo, para que vejam a minha glória, porque me amaste antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Ok, tudo perfeito na teoria. Mas se eu começar a fazer perguntas, as coisas não vão ficar meio nebulosas. Por exemplo, em que consiste a unidade da igreja? Será que a unidade da igreja só é atingida quando todo mundo pensa igual sobre todas as coisas? Será que é possível atingir isso? E eu gosto muito de uma frase, Santo Agostinho, onde ele diz assim, olha, no que é essencial, unidade. No que não é essencial, diversidade. E em todas as coisas, caridade. Naquilo que é essencial, nós não podemos ter opiniões diferentes. Nós temos que estar o quê? Unidos. Agora, naquilo que não é essencial, eu posso ter uma opinião, você pode ter outra. Não precisamos brigar, não precisamos se matar, tranquilo. A vida em família também não é assim? Na igreja também é assim. E em tudo deve haver caridade, que é um sinônimo de amor. Então, se você tiver uma opinião diferente da minha e eu da sua, não é por causa disso que a gente tem que se odiar, tem que se brigar, tem que se bater na rua, tem que perseguir, tem que fazer o mal. Isso é importante também. Ok, a frase do Santo Agostinho é excelente. No que é essencial, unidade. Mas o que é essencial? Já é uma outra pergunta difícil. Porque aí, para responder essa pergunta, já pode ter diferença de opinião também. Não, isso é essencial. Não, eu acho que isso não é essencial. E já começa a coisa a ficar meio complicada. Agora, um primeiro passo para a gente responder a essa indagação sobre o que é essencial é reconhecer uma coisa. Deus não nos revelou tudo na Bíblia, mas Ele nos revelou muita coisa. Então entenda, o que Deus revelou é essencial. O que Deus não revelou não é tão essencial assim. Porque o que Ele revelou é mais importante do que o que Ele não revelou. Concorda comigo? Deus revelou na Bíblia que nós devemos amar uns aos outros. Isso é essencial. Agora, Deus revelou que cor de roupa que você tem que usar? Não. Então isso não é essencial. Se você acha que deve usar roupa azul, vermelha, amarela, cor de rosa, isso não é essencial. Vamos brigar por causa de cor de roupa. Tá entendendo onde vai chegar a questão? Porque Deus não revelou. Mas agora nós vamos nos aprofundar nessa questão. E se você acha que nós estamos diante de um tema fácil, você está muito enganado. Essa verdade, irmãos, que nós estamos falando aqui, que o que a Bíblia diz é essencial e o que a Bíblia não diz não é essencial, ela nos coloca no rumo certo para entender as coisas, mas não provê ainda todas as respostas. Essa é a direção certa, buscar na palavra o que é essencial. Mas quando você vai para a palavra, você percebe que existem coisas mais claras na Bíblia e coisas menos claras. Que existem coisas bem específicas na Bíblia e tem outras coisas que são deixadas à subjetividade da pessoa. E eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Abre a Bíblia, Romanos 4, versículo 15. E eu quero dar esses exemplos para vocês entenderem que no discurso o que eu estou falando é bonito. Olha, temos que ser guiados pela palavra. Beleza, amém.
Só que quando você vai para a prática, o que significa ser guiado pela palavra, nem sempre é tão simples e fácil de entender. E eu queria mostrar para vocês uma diferença entre algo que é claro e algo que talvez não seja tão claro na Bíblia, para a gente poder fazer o pano de fundo para o que a gente vai falar daqui para frente. Romanos 4, verso 15, a Bíblia nos diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há o quê? Transgressão, que é pecado. Então olha só, onde não tem lei, não tem pecado. Existe lei sobre cor de roupa na Bíblia? Não. Então você não pode acusar a pessoa de pecado por usar uma cor de roupa X ou Y. Agora, quando você lembra disso, você lembra que na Bíblia existe uma lei, os 10 mandamentos. E aí, ter outros deuses diante de Deus é o quê? Pecado, é transgressão, não pode ter. E a unidade da igreja exige que nós tenhamos um único Deus, o Deus verdadeiro. Porque está claro na Bíblia. E aí nós poderíamos falar de todos os 10 mandamentos. A unidade da igreja exige que nós não adoremos imagens de escultura, não façamos cultos a elas. A unidade da igreja exige que não falemos o nome de Deus em vão, que a gente guarde o sábado, que a gente honre o pai e a mãe, que a gente não mate, não adultere, não roube, não minta e não cobice o que não é nosso. Porque são coisas que estão claras na palavra. Agora vai para o capítulo 14, verso 14 da carta aos Romanos. E agora nós vamos ver uma outra coisa na Bíblia que vai nos lançar numa discussão um pouquinho mais complicada do que essa simplesmente da lei que é clara, que deve ser obedecida. Romanos 14, verso 14, a Bíblia diz assim: eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para quem? Para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Percebam que nesse texto, Paulo coloca uma questão um pouco mais subjetiva. Olha, a Bíblia não fala nada sobre cor de roupa, mas se você chegar à conclusão de que roupa preta não deve ser usada, para você, isso é uma coisa errada, usar roupa preta. Você pode ter as suas razões. Preto é uma coisa assim triste, é uma coisa ruim, é uma coisa do inimigo, das trevas. Beleza, na tua cabeça, para você, roupa preta é uma coisa impura. E para você é mesmo. É isso mesmo. Agora Paulo diz, as coisas não são de si mesmas impuras. A roupa preta não é impura por ela mesma. Se é para você, não para os outros. Para quem não considera roupa preta impura, não tem nenhum problema usar roupa preta, tá? Nós não estamos em pecado aí, nós somos de preto, tá? Tá entendendo? Ok? Estamos salvos dessa, né? E esse exemplo já vai nos ajudar a entender uma coisa interessante. Paulo diz, nada é de si mesmo impuro. Entretanto, dentro da igreja, existem pessoas desequilibradas, infelizmente. E enquanto a palavra diz nada é de si mesmo impuro, tem muita gente disposta a pregar que quase tudo é impuro. Tudo é pecado, tudo é do diabo. Já viu essas coisas? Tudo é mensagem subliminar, essa música, essa televisão, essa roupa, esse filme, tudo é impuro. A única coisa pura é vir para a igreja, né, e ficar assim sentadinho. O resto é impuro. Existem pessoas com essas tendências dentro da igreja, onde tudo é impuro. E agora amarram aquele fardo bonito nas costas das pessoas, né? Tudo é pecado, tudo é errado, tudo é do diabo, só ela é de Deus. O resto é do diabo. Vamos analisar um pouquinho mais de perto essa história, né? O problema, irmãos, é que a palavra vai na contramão dessas ideias. A palavra é diferente dessas ideias. Agora, eu concordo que é difícil a gente equilibrar e harmonizar essas questões. É difícil. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu quero dizer. Dentro dos 10 mandamentos, existe um mandamento que diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu forasteiro, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, abençoou e santificou Deus o 7º dia. É uma lei de Deus.
tem que santificar o sábado. É uma lei clara, não pode trabalhar. Entretanto, a Bíblia não explica, tintim por tintim, o que pode ou não pode fazer no sábado. E aqui nós somos deixados a nossa própria subjetividade também, em alguns pontos. Tem coisa que é clara, trabalhar não pode. Ok, mas se eu fizesse uma pergunta para você, tomar banho pode ou não pode no sábado? Bom, o que acontece? Independentemente da nossa resposta pessoal, nós temos que reconhecer que existem adventistas que respondem sim e que respondem não a essa mesma pergunta. Existem adventistas que pensam que não pode tomar banho no sábado. São poucos, tá? São bem poucos. A maioria de vocês aí tá limpinho, né? Tá tudo ok. Mas entendam, tenha pelo menos um adventista na face desta terra que acredita que não pode tomar banho no sábado. E aí a pessoa vai dizer, porque gasta luz, porque fica pelado. Vou ficar pelado na presença de Deus? No sábado? Não, nos outros dias tá tudo bem, mas nesse dia aqui não pode. E as pessoas têm as opiniões delas, beleza. E a maioria, não, pode tomar banho no sábado, tem que estar limpo, Deus também não vai gostar da sujeira, né? E os irmãos também não vão gostar, né? E tal, tem tudo isso. Agora, olha que questão interessante. Uma pessoa acha que pode tomar banho no sábado. Outra pessoa acha que não pode tomar banho no sábado. Sabe como é que resolve esse problema? Romanos 14:14. É aquilo que a gente acabou de ler. Nada é de si mesmo impuro, salvo para aquele que considera. Então, se você acha que tomar banho no sábado não pode, não tome banho, fique em paz. O outro que acha que pode tomar banho, toma banho, fica em paz. Acabou o problema, não acabou? Cada um segue a sua consciência pelo Espírito Santo, pelas suas razões, que aí só Deus conhece as razões, ok? Só que a solução seria perfeita se não fosse a tendência humana de tentar ficar convencendo os outros da sua opinião. Se a gente vivesse em paz, quem toma, toma, quem não toma, não toma, e vamos viver em paz, poxa, a solução seria perfeita. O problema é que as pessoas, elas começam a querer convencer as outras. Você toma banho no sábado? Você é um infiel, você é um liberal, você é um mundano. Como é que Deus vai abençoar a tua vida desse jeito? Briga com o outro, acusa o outro. Aí do outro lado, quem acha que pode tomar banho, vai olhar para esse grupo e vai dizer, você é um legalista, um fariseu. Como é que Deus vai abençoar a tua vida? Já instalou o clima de briga dentro da igreja. Porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. E enquanto um grupo tenta convencer o outro, a vida passa e a missão passa, enquanto a gente fica discutindo. Verdade ou não é? A gente fica brigando entre nós e a vida passa. E o mundo aí se perdendo e a gente pode tomar banho ou não pode? Pode tomar banho ou não pode? E o mundo se perdendo aí com droga, prostituição, corrupção. E a gente da igreja aqui discutindo se pode tomar banho ou não pode. Mas qual que é a solução para esse problema? Vamos acabar de discutir? Não vamos discutir mais nada? Não, também não é assim. Tem certas coisas que a gente tem que discutir. Agora, primeiro de tudo, nós devemos exercer o bom senso e evitar as discussões mais tolas. A primeira coisa é isso, tem que ter bom senso. Adianta a gente ficar brigando na igreja por causa de tomar banho ou não tomar banho? Pelo amor de Deus, né? Vamos exercer o bom senso e não vamos ficar gastando tempo com essa discussão. Se você acha que toma, toma. Se você acha que não toma, não toma. Amém e vai com Deus. Acabou a discussão. Agora, eu dei um exemplo muito simples. A questão do banho, e com a qual praticamente todos nós concordamos que pode tomar banho. Agora, e as discussões mais difíceis dentro da igreja? Como é que resolve? E eu vou dar ainda um exemplo sobre o sábado. Por exemplo, tomar banho ou não é uma discussão mais tola, mas há poucas semanas atrás teve um jogo do Brasil pela Copa do Mundo no sábado. E essa é uma discussão um pouco mais difícil do que a discussão do banho. É uma discussão um pouquinho mais complicada. E aí o que a gente tem que fazer? Evitar as discussões bobas e estimular o pensamento teológico profundo para encarar as discussões mais difíceis. E aí, se você quer entrar numa discussão um pouco mais difícil, aí tu tem que pensar. Tu tem que pensar com seriedade e com profundidade e com respeito às opiniões diferentes. Então, por exemplo,
Eu não vou dizer que a gente vai resolver o problema do jogo do Brasil no sábado apelando para Romanos 14:14, igual no caso do banho. Se você acha que pode ver o jogo, veja. Se você acha que não pode ver o jogo, não veja. Não. Eu acho que essa não é a solução. Para esse problema, exige-se o quê? Uma consideração mais atenta. Por quê? Porque assistir jogo de futebol no sábado é um pecado ou pelo menos uma porta para a gente rebaixar o nível do dia de sábado. E a discussão fica mais complicada. Mesmo que a Bíblia não diga ver futebol é pecado, porque de fato a Bíblia não diz isso. Ver o esporte é pecado, a Bíblia não diz isso. É fato que o mundo do futebol é um mundo meio complicado. E aí você percebe o espírito por detrás do futebol. Competição, briga, xinga, dinheiro. Coitado da mãe do juiz, né? No final das contas, né? Você vê. Quais são os princípios do futebol? Muitas vezes é aquela coisa, né? A aparência. O jogador de futebol ganha milhões. O trabalhador, para ganhar R$1.000 por mês, está difícil. Percebe que exige-se que a gente pense um pouquinho mais profundo. Não é só dizer, se você quiser ver, vê, se não quiser, não vê. Não. Futebol é uma coisa complicada. Quais são os frutos do futebol? Quanta gente já morreu por causa disso? Quanta gente já gasta dinheiro, idolatria e etc. E a gente pinta agora um quadro do futebol que é uma coisa bem o quê? Negativa, para querer dizer para eles o seguinte: não pode ver jogo no sábado. É fato, irmãos, que o futebol ele tem esse lado de idolatria, de maldade, de competição, de sujeira, de futilidade. Tem esse lado. Só que a discussão é complicada. O futebol também tem um outro lado. Não é todo mundo que gosta de futebol que tem uma relação doentia e pecaminosa com o esporte. Tem gente que vê o seu jogo aí de vez em quando, mas não vive em fanatismo, gastando dinheiro, idolatria e etc. É um jogo normal, é um jogo interessante, o jogo é bacana. Nós temos a cultura, nós nascemos num país onde o futebol é uma coisa normal. Ou seja, existe a idolatria do futebol? Sim. Mas existe a pessoa que curte o futebol numa boa? Sim também. E agora? Nós temos que ter muita sabedoria para explicar para a igreja por que você pode ver jogo desde que você não seja um fanático e idólatra. Ser fanático e idólatra você não pode ser nunca, por nada, nem por futebol, nem por nada. Mas se você tiver uma atitude correta, você pode acompanhar o futebol, não tem problema. Mas não no dia de sábado, porque é um dia santo, sagrado e santificado para Deus. Você vê como que essa discussão já é um pouquinho mais complicada do que aquela do banho. E em cada situação diferente, nós temos que pensar de forma profunda, levando a Deus em consideração, buscando e etc. E a gente percebe que a igreja tem o Espírito Santo para lhe guiar. Vocês não precisam ficar recebendo uma lista de regrinhas. Pode fazer comida ou não pode? Tem época que não pode, tem hora que pode, e etc. Tudo depende do contexto. Agora sim, irmãos, vamos entender. Não existem respostas fáceis. Isso que a gente tem que entender. Quando a coisa não é clara na Bíblia e explícita, não tem resposta fácil, tem que cavucar. Não adianta ficar simplesmente inventando regrinhas. É fato também que não existe unanimidade de pensamento sobre esses assuntos dentro da igreja. E isso que eu estou falando do assunto do sábado, que é um dos sobre os quais a gente mais conversa, mais tem informação e etc. Por exemplo, se eu fosse perguntar, pode tomar banho ou não pode? Pode ver o jogo ou não pode? Pode lavar a louça ou não pode? Essa é boa também, né? Pode entrar na internet ou não pode? Pode ir na praia ou não pode? Aí tem uns que vai na praia, mas não entra no mar. Peraí, mas meu irmão, eu posso ir na natureza, mas aí se eu botar o pé na água, se eu entrar de corpo inteiro na água, daí não pode. Aí você entende que começa... Aí um diz, não, porque isso aí é o seu próprio interesse. Aí o outro diz, não, mas isso é normal. E aí você vê. E isso sobre o assunto do sábado, que é um dos que a gente mais conversa e mais conhece. Agora, imagina se nós fôssemos discutir a questão da música dentro da igreja. Aí nós vamos morrer, né? Qual é a música que pode você ouvir na tua casa, você pode ouvir no teu carro, ou você pode tocar na igreja? Pode bateria, pode guitarra, pode violão, pode flauta, pode piano, ou tem que ser tudo a capela, ou pode instrumento, pode playback. E estilo de música?
tem que ser mais alegrinha ou mais triste? Só pode música do Inário ou música jovem? Podemos cantar a música de algum cantor evangélico ou não podemos? E cada uma dessas discussões é um universo. Eu só estou citando aqui, mas eu poderia fazer um sermão sobre cada uma. Por exemplo, modéstia cristã. Mulher pode usar calça ou não pode? Homem tem que pregar de gravata ou não? Se tiver sem gravata, Deus não aceita a pregação. E aí você começa a se aprofundar. Alimentação. O que pode comer, o que não pode? Queijo, carne, vegetariano, isso, é aquilo e etc. Namoro. Como que namora? Pode namorar assim, pode namorar assado. Sexualidade. Mesmo os casais que já são casados. O que pode, o que não pode? Ih, vai longe isso aí. Trabalho, estudo, entretenimento, internet, televisão, videogame, celular. Imagina, irmãos. Quantas diferenças de opinião nós vamos encontrar dentro da igreja? É pouca coisa ou é muita coisa? É muita coisa. É muita coisa demais. Agora entenda. A Bíblia fala de muitos desses assuntos que eu coloquei para você, mas não fala de todos. E outra coisa, a Bíblia não fala de forma tão clara quanto alguns gostariam a respeito desses assuntos. A Bíblia tem os seus princípios, tem as suas indicações, tem os seus mandamentos, tudo bem. Mas nem tudo é tão claro. Tem alguma passagem na Bíblia, não usarás calça? Não. Mas tem muita gente que quer dar uma forcinha para Deus, né? Não está escrito, mas devia estar escrito. Não tem gente que age assim? Porque na verdade ela pensa assim. Não, mulher que usa calça tá pecando. Vai para a igreja de calça e aí, ó, as irmãs já tá perdida. Tem gente que pensa assim ou não tem? Tem. E brigam ou não brigam? Brigam. Complicado, não é verdade? E alguns, então, querem dar dica para Deus. Deus não falou, mas eu estou falando em nome dele. E tudo é feito em nome de Deus. É Deus que não quer a calça. Ela não tem coragem de dizer é eu que não quero. Sou eu que não quero. Tudo é Deus, né? Porque ela virou Deus, a pessoa. Ela só está defendendo o que Deus pensa, né? Ela sabe o que Deus pensa. E a dificuldade dessa história, irmãos, é que na hora das pessoas pregarem e ensinarem o evangelho, muitas dessas pessoas deixam a palavra de Deus de lado e vão pregar e ensinar o quê? As suas próprias opiniões. E aqui é um problema. E agora nós não estamos mais pregando o evangelho. Nós estamos pregando a calça, nós estamos pregando a televisão, nós estamos pregando a mensagem subliminar, nós estamos pregando que o diabo tem a maçonaria e o Illuminati, e aí tem mensagem subliminar lá no rótulo do teu shampoo e vai cair os seus cabelos, inclusive os meus já caíram, né? Tá vendo que esse povo inventa um monte de bobagem e agora tira o foco do que Deus falou na sua palavra e fica ensinando o quê? Opinião humana, bobagem humana. E o diabo entra, e entra pesado, para desviar o foco da igreja, daquilo que é verdade, para aquilo que são opiniões humanas. E você tem uma opinião, eu tenho outra, e o resultado é o quê? Briga dentro da igreja. Tanto nas congregações, é o ancião contra o membro, contra o líder, contra a pessoa e tal, por causa dessas opiniões, quanto na igreja de forma mais ampla. Vai discutir música dentro dessa igreja, vai discutir alimentação dentro dessa igreja, vai discutir modéstia dentro dessa igreja. O resultado pode não ser tão positivo quanto a gente imagina. Então, irmãos, o que acontece? Vamos entender que existem muitas pessoas que se concentram não no que Deus revelou, mas nas suas próprias interpretações. Elas não estão concentradas no sábado, elas estão concentradas na louça, no jogo, no banho, nesse monte de não pode, né? Elas não estão concentradas no louvor, elas estão concentradas em rock, em pagode, em funk, em bateria. Elas não estão concentradas na modéstia, elas estão concentradas na calça, na gravata e etc. E essas questões são complicadas, irmãos. Sabe por quê? Porque, de fato, nós temos que fazer aplicações dos princípios bíblicos para a nossa vida. Sobre música, sobre modéstia, sobre alimentação, sobre o sábado e sobre tudo. Isso é verdade. Mas nós temos que entender que essas aplicações precisam ser feitas com muito critério. Não podem ser feitas assim a atacado. Aí você diz assim, olha, calça para mulher é do diabo, saia é de Deus. Tá bom. Agora acontece o seguinte, tem calça decente ou não tem? Tem. Tem saia indecente ou não tem? Tem. Agora, se você diz que calça Deus não aceita e saia Deus aceita, a menina vem com um pano de saia desse tamanho aqui, ó. Assim, ó.
e vem, mas ela vai dizer, saia, Deus aceita. Você percebe que nós não estamos ensinando as pessoas a pensar pelo princípio, nós damos receitinha de bolo? Saia pode. Ah, mas isso aqui é saia? É saia. 1 milhão de vezes pior do que qualquer calça. Concordam comigo? E a gente tem que ter bom senso para lidar com as coisas, irmãos. E o que o diabo quer é o quê? É atacar a igreja nesses pontos. Ficar inventando regrinha. Agora lembre, onde não há lei, não há pecado. As pessoas estão inventando pecado ou não estão? Estão. Que Deus não disse. E agora calça o pecado. E se você vai buscar na Bíblia, cadê? Eles inventam uma aplicação em cima do princípio, mas não pregam a verdade. Nós corremos o risco, irmãos, de nem sempre acertar em nossas opiniões sobre as coisas. E eu digo, não é só vocês, eu também não corro o risco de ter uma opinião errada? Claro, nós somos seres humanos falíveis, nós cometemos erros. Portanto, irmãos, todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco nesses assuntos. Nós somos hoje, irmãos, por volta de 15 milhões de adventistas. Imagina se nós formos pegar a opinião de cada um sobre roupa, alimentação, música, namoro, sexo, sábado, sei lá mais o quê. Haja divergência. E as coisas vão muito além desse padrão que alguns pensam que são liberais contra conservadores. As pessoas tentam fazer esse quadro, né? A igreja tem 2 grupos, os liberais e os conservadores. Mas as coisas não são simples assim. Alguns pensam assim, né? Os jovens são os liberais e os mais velhos os conservadores. Não. Tem muito jovem conservador dentro dessa igreja. E tem muita pessoa mais velha liberal dentro dessa igreja. Além dos próprios termos que é difícil, né? De você, às vezes, definir o que é o liberal, o que é o conservador. Meio complicada essa questão também. Então, irmãos, vamos entender mais algumas coisas antes da gente ir embora. Qual é a razão das nossas diferenças de opinião? E Ellen White tem um texto interessante, A Ciência do Bom Viver, página 483. Ela diz assim: nossa compreensão da verdade, nossas ideias em relação à conduta de vida não são idênticas sob todos os pontos. Não há 2 pessoas cuja experiência seja igual em cada particular. Por que a gente tem opiniões diferentes? Porque nós temos vidas diferentes. Então, uma pessoa foi criada na igreja. Ela foi criada dizendo que saia é de Deus, que a música com bateria não é de Deus, e etc, e etc, e etc. Para ela, é fácil assimilar essas coisas, entender essas coisas e viver como se elas fossem verdades. Agora, quem vem de fora, às vezes tem um pouco mais de dificuldade. Poxa, mas por que bateria? Ah, mas por que tal? Mas na Bíblia diz que pode. E aí começa um monte de briga, tá entendendo? Por quê? Porque cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua vida. E isso resulta em opiniões diferentes, perspectivas diferentes. Tanto no sentido do entendimento da verdade, quanto do comportamento, da prática, sobre todos os assuntos. Basta dizer, tem um que acha que pode tomar banho no sábado, outros acham que não pode. Tem diferença tanto na crença, quanto na prática. E essa é a realidade da igreja. O problema é que dentro da igreja existe muita gente que não sabe separar o que é essencial daquilo que não é essencial. Esse é o problema, porque as pessoas pregam que calça é pecado e elas pensam que isso é essencial. Na cabeça delas é essencial. Elas não conseguem fazer a diferença de que isso é uma coisa de muito menos importância do que a fé e o amor que movem essa igreja. E elas não conseguem entender isso. Esse é o verdadeiro problema. A igreja não tolera certas coisas. Por exemplo, quem vive em adultério, quem vive em transgressão do sábado, quem é ladrão e etc. A igreja não tolera essas coisas, ela exclui quem cai nesses tipos de pecados. Agora, a igreja convive bem com quem toma banho ou quem não toma banho no sábado. Você não vê discussão dentro da igreja sobre esse assunto, concorda comigo? Beleza, o máximo que alguém vai dizer é, olha, o cheiro não está muito bom, mas fora isso, ninguém se incomoda muito com esse assunto que toma banho ou não toma banho. Ou seja, tem coisas na igreja que a igreja é mais firme, tem outras que é mais flexível. A dificuldade é que tem gente querendo pegar essas coisas nas quais a igreja é mais flexível e tornar o quê? Lei, padrão, briga, discussão dentro da igreja. Fazendo a obra de quem? De Deus aqui não é. E aí, irmãos, o perigo surge quando as opiniões humanas sobre os aspectos secundários se tornam um motivo de briga, discussão, acusação.
E muitos focos disso têm eclodido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sobre vegetarianismo, sobre música, sobre modéstia, sobre a nova semente, sobre entretenimento e etc, e etc. Isso aí está fervilhando, irmãos, dentro da igreja. Especialmente com a internet hoje, né? Todo mundo tem acesso à informação de tudo e todo mundo fala o que quiser. Imagina quanta briga não tem por aí. E não falta quem acusa e condena os irmãos por opiniões diferentes em pontos não essenciais. Sabe por quê? Porque tem muita gente que não tolera que os outros pensem diferente dele. Porque a pessoa pensa o seguinte: as minhas opiniões são as opiniões de Deus e certo e correto e acabou. Quem pensar diferente de mim é do diabo, vai para o inferno e etc. Isso é verdade na igreja e também não é verdade nas famílias? Não tem, de vez em quando, na família, um camarada que é meio assim? Que ele está certo em tudo e o resto do mundo é errado. O mundo inteiro está errado, mas ele está certo. E na igreja, de vez em quando, é assim também. E outra, e o discurso desses camaradas não é um discurso burro, é um discurso inteligente. Temos que manter a unidade da igreja. Então, mulher que usa calça até tem que ser excluída da igreja, porque a unidade da igreja exige que todas as mulheres usem saia. Onde é que vai chegar isso? No céu, acho que não é. Irmãos, as pessoas pensam que para ter unidade, todo mundo tem que pensar igual a ela. Senão eu vou brigar, eu vou guerrear, eu vou acusar, eu vou perseguir. Mas Ellen White nos ajuda a entender essas coisas, irmãos. Olha só, Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 800. Unidade na diversidade é o plano de Deus. Nós somos diferentes? Sim. Pensamos diferentes em muitas coisas? Sim. Mas mesmo assim ainda podemos ter unidade. Mesmo propósito. Ela diz assim, olha: com diversidade de mentes deve-se revelar unidade de desígnio. Conselhos aos pais, professores e estudantes, página 531. Nós temos mentes diferentes, raciocínios diferentes, conclusões diferentes. Mas temos que ter o mesmo desígnio, objetivo, propósito. Viver, amar, pregar, sermos fiéis e sermos felizes dentro da luz que a gente tem. Mesmo que a gente não concorde em tudo sobre todos os pontos. Quem não entende isso, facilmente começa a criminalizar a opinião do outro. E acusa e persegue, e tem muita gente sendo machucada. E tem muita gente sendo acusada de pecado, onde não existe lei. Tem muita gente sendo acusada. Você toma banho no sábado? Vai pro inferno. Você usa calça comprida? Mesmo que for decente, vai pro inferno. Você ouve música com bateria? Mesmo que seja uma música equilibrada, vai pro inferno. Você não é vegetariano? Vai pro inferno. Olha que mensagem bonita, né, irmãos? Que evangelho maravilhoso, né, irmãos? Vamos viver falando essas coisas aí por aí dentro da igreja. Não é bonito? E as acusações são ousadas e pesadas, irmãos. Não é coisa pequena. E tudo em nome da santidade de Deus, da perfeição, da volta de Jesus, da unidade, da pureza da igreja. Como que o diabo é, né? Pega verdades lindas para fazer a obra dele e usa pessoas aonde? Fora da igreja? Não, infelizmente, dentro da igreja. E Ellen White diz: temos mais a que temer dos de dentro do que dos de fora. Pesado, não é? Mas, irmãos, quando você pega os argumentos desse pessoal e você vai chegar... Então tá bom, então usar calça é pecado, bateria é pecado e tal, tudo isso aí é pecado? Ok, então vamos avaliar os argumentos. De onde é que você está tirando que é pecado? Aí você vê um show de deturpação de textos. Eu vi um vídeo esses dias onde o camarada diz assim: tem uma profecia na Bíblia que o anticristo iria mudar os tempos e a lei. Daniel 7:25. E aí fala da mudança do sábado, coisa bem importante, bem interessante. Sabe como que o camarada aplicou esse verso? Mudar os tempos e a lei, mudar os tempos, é o ritmo das músicas. É a bateria dentro da igreja, é o rock. Aí você tem que distorcer a palavra para ensinar a tua ideia, e quer dizer que a tua ideia é de Deus? Faça-me o favor, né? Deus, ele estava ensinando as pessoas a distorcer a sua palavra para ensinar que o rock é do diabo, que a bateria é do diabo? Pelo amor de Deus, irmãos.
Onde é que nós vamos parar com esse tipo de argumento? É ridículo. É uma obra do diabo sendo feita em nome de Deus, em nome da igreja. É terrível, irmãos. Essas e outras opiniões agradam as pessoas. Tem gente que nasceu na igreja, ou que de alguma forma, por alguma razão, é conservadora, e não gosta de música com bateria. Aí o camarada ouve o argumento, olha, nunca tinha pensado nisso, é verdade, hein? E começa o quê? A fazer a obra, distorcendo a Bíblia, e o povo vai acreditando e vai louvando. Nossa, finalmente alguém está defendendo a verdade. Tô sabendo. E a obra de acusação e distorção da palavra prossegue. E ai de quem pensa diferente. Eu me levanto contra essa interpretação falsa e mentirosa. E sabe o que eles fazem? Não, o pastor Ezequiel é um mundano. Não, o pastor Ezequiel é um infiel. O pastor Ezequiel é do diabo dentro da igreja. Vocês duvidam que alguém pensa isso? Quem pensa diferente se torna alvo de fofoca, acusação, perseguição e maldade. Tudo em nome de um assim diz o Senhor, que o Senhor não disse. Essa obra, irmãos, tem sido levada avante. E muita gente tem sido machucada dentro dessa igreja. Agora, como lidar com isso? E eu proponho duas coisas. Abre a sua Bíblia, Mateus 18, verso 15. Algumas dessas opiniões que nos machucam, que nos acusam e etc., elas são levadas adiante particularmente. Então, por exemplo, eu tenho as minhas opiniões, você pensa diferente de mim. Aí você me chama no canto para conversar. E diz assim, pastor Ezequiel, você é um cara do diabo dentro da igreja, viu, pastor Ezequiel? Ok, você brigou comigo, você me acusou, você me xingou, você me condenou ao inferno. No nível o quê? Pessoal, você comigo. Como é que eu devo lidar com essa situação? Ou se você já foi acusado, você usa calça, irmão, vai para o inferno, alguém disser isso para você. Como é que você vai resolver esse problema? Mateus 18, 15, a Bíblia diz assim, olha. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então é o seguinte, se você brigar comigo de forma particular, onde é que eu devo resolver a questão? De forma particular, não é ficar dizendo para os outros. Você veio para mim e brigou comigo que eu fui usado pelo diabo. Ok, eu vou lá e vou dizer, irmão, mas olha esse argumento, olha isso, vamos analisar, vamos orar, vamos estudar mais esse assunto. Me perdoe se de alguma forma eu passei uma má impressão para você. Tudo no nível pessoal. Eu não vou chegar para a igreja, aquele irmão falou mal de mim, ele aqui é do capeta, viu? Não, irmãos, não é assim, é no nível onde? Pessoal, conversa o quê? No nível pessoal. Agora, vamos pensar que no sábado que vem, alguém suba aqui nessa igreja e pregue que o pastor Ezequiel é do diabo. Como é que nós resolvemos? 1 Timóteo 5, verso 20. Aí a coisa fica mais complicada. Aí já não é mais pessoal, aí já ficou uma coisa o quê? Pública. 1 Timóteo 5, versículo 20. E esse texto é interessante para a gente aprender a lidar com as questões de uma forma bem honesta e direta. E aí Paulo escreve assim, irmãos. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Se a pessoa está ensinando a mentira, é um pecado ou não é? É. Ensinar a mentira é pecado. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho. Quando você diz que mudar os tempos e a lei é o ritmo das músicas, isso é uma mentira, isso é uma transgressão da lei de Deus. E quem ensina isso publicamente deve ser repreendido como? Publicamente. Quem ensina a mentira dentro da igreja de forma pública deve ser confrontado de forma pública. Esse é o princípio. Ellen White tem um texto que ela diz assim, olha. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 135. Quando os homens põem em perigo a obra e a causa de Deus, por causa de sua maneira errada de agir, não ouvirão nenhuma voz de repreensão? Caso só o que procede mal fosse atingido, e a obra não alcançasse mais longe, ele somente receberia as palavras de advertência. Quando, porém, sua maneira de agir está trazendo um positivo dano à causa da verdade, e almas estão sendo postas em risco, Deus requer que a advertência seja tão ampla quanto o dano ocasionado. O camarada está ensinando bobagem dentro da igreja, fazendo a obra do diabo, espalhando esse negócio na internet, nas igrejas, nas congregações.
A obra de repreender esse pecado deve ser o quê? Pública e extensa, tanto quanto a obra desse pecado. Para corrigir, porque se você deixa o engano ser falado do jeito que quiser, na hora que quiser e etc., e você não confronta, as pessoas podem o quê? Sair dali ensinando mentira e dividindo mais a igreja, causando mais briga, mais confusão, e é isso que o diabo quer dentro da igreja. Agora, se estão ensinando a mentira, precisa haver quem ensina a verdade. Quer um exemplo? Abre a Bíblia, Apocalipse 13. É um exemplo muito interessante, eu vou terminar com isso. Depois tem mais algumas coisinhas aqui só para ler. Olha que questão interessante. Apocalipse 13, versículo 14. E ali a Bíblia nos mostra uma coisa interessante falando da segunda besta. E diz assim, olha, a besta seduz os que habitam sobre a terra. Vai para o capítulo 14 de Apocalipse, vai para o verso 6. E a Bíblia diz assim, olha, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Quem foi que a besta enganou no capítulo 13? Os que assentam sobre a terra. Para quem que Deus manda o evangelho? Aos que se assentam sobre a terra. Para desfazer a obra do diabo, irmãos. Tá entendendo como funciona? Se estão pregando a mentira na internet, nós necessitamos quem pregue a verdade na internet. Se estão pregando a mentira dentro das igrejas, nós necessitamos quem pregue a verdade dentro das igrejas. Agora, o verdadeiro problema é você. Porque eu tenho a minha posição bem clara. E tem os grupos que têm a posição contrária à minha, certo? Então vamos pensar, sou eu de um lado e eles do outro. E cada um brigando com o outro, certo? Eles falam mal de mim e eu falo mal deles. Como é que você fica nesse meio? Como é que você vai se posicionar? Quem está colocando em risco a causa de Deus? Eu ou eles? Vocês precisam avaliar cada ensinamento à luz da palavra de Deus. Daniel 7,25. Mudar os tempos e a lei. Não precisa abrir, não. Mudar os tempos e a lei. E aí você estuda esse texto. Tem alguma coisa a ver com música esse texto? Não tem nada a ver com música. E por aí você já sabe. Quem está ensinando a verdade, quem está ensinando a mentira. Ponto. Não é fácil resolver? Mas não é que resolve porque eu tenho a opinião certa, que eu sou melhor que os outros. Não é isso. É por onde? Pela palavra. E aí, por exemplo, você vai para o Salmo 150. Adorai a Deus com aduf. Aduf é o quê? Tambor. E eles estão dizendo o quê? Que não pode adorar com tambor, bateria, tambor. Aí, por exemplo, a música que tu cantou antes do sermão já é do diabo na cabeça deles. Aí você está servindo ao diabo. Como é que você se sente diante disso? Estão julgando a tua vida, teu ministério, tua fidelidade, teu coração, em nome do quê? De uma besteira, de um lixo que eles mesmos inventaram. A unidade da igreja, irmãos, não exige opiniões absolutamente iguais sobre tudo da parte de todos, mas exige que tenhamos fé no que Deus revelou e tenhamos cautela nas nossas interpretações. A unidade da igreja exige isso. E em tudo deve estar o amor. Mas Ezequiel, você não parece que está amando esse pessoal aí brigando com eles. Jesus diz assim, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Apocalipse 3:19. Porque quem não ama a igreja não repreende nada, né? Mas e quem ama a igreja vai ficar quieto? Não. Eu amo a igreja, eu não fico quieto. Por isso, o amor é o teste que demonstra o espírito que move uma pessoa ou um ministério a pregar. E todas as pessoas que não amam vão cair diante do padrão da verdade. E a Bíblia diz, por não amarem a verdade, Deus enviou a operação do erro para que eles creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Porque eles não amaram a verdade. Eles amaram mais o quê? A briga por causa da calça, a briga por causa da bateria, a briga por causa disso ou daquilo. Isso eles amaram, mas a verdade, essa eles não amaram. Mais cedo ou mais tarde, o diabo se revela e demonstra que é ele quem está por detrás dessas brigas de opinião dentro da igreja. O diabo ensina as pessoas a mal usar a palavra de Deus. Lembra em Gênesis 3? É assim que Deus disse. Foi assim que a serpente falou com Eva? Falando de quê? Da palavra de Deus. É o pastor da igreja. É a serpente. Chega em Mateus capítulo 4, o que o diabo prega para Jesus? Salmo 91. Dará ordens a teus anjos para que não tropecem. Então joga daqui. Está pregando o quê? A palavra. Distorcendo a palavra. Como a questão é séria, irmãos. Por detrás de tudo isso
existe um diabo para seduzir e enganar, causar briga e discussão dentro da igreja. E perseguição e acusação, porque a obra dele é acusar. Em cima de coisas onde não há lei. E onde não há lei, não há pecado. Como a coisa é séria, irmãos. A obra de acusação tem sido levada avante em nome da briga de opiniões dentro da igreja. Mas o bastidor é a guerra espiritual. É o conflito entre a verdade e o erro. A palavra de Deus é a verdade. Tanto a palavra revelada, que é a Bíblia, quanto a palavra encarnada, que é Jesus Cristo. E é a palavra que nós devemos seguir. A Bíblia e Jesus. Eu vou terminar lendo poucos textos de Ellen White para você. O testemunho de todos os crentes, na verdade, deve ser como se fosse um só. Todas as pequenas divergências que suscitam um espírito combativo entre os irmãos são ardis de Satanás para desviar a mente da grande e terrível questão que está diante de nós. Nossa desavença e desunião está desonrando a Deus. São armadilhas de espíritos não santificados que tendem a promover um estado de desunião. E os sofismas dos homens podem parecer corretos aos seus próprios olhos, mas não são verdade e justiça. Sentimentos humanos levarão os homens a tomar a obra em suas próprias mãos. Há necessidade de opiniões diferentes, dons diferentes e que sejam conjugados diversos planos e métodos de trabalho. Ellen White diz que tem necessidade de opiniões diferentes. E que muitas vezes são espíritos não santificados que querem promover a desunião e a briga dentro da igreja, fazendo com que as opiniões delas sejam colocadas em lugar da palavra de Deus. Irmãos, eu não tenho unidade com quem distorce a palavra de Deus. A unidade da igreja está construída sobre o fundamento de que é a palavra de Deus que é a verdade, e não as interpretações humanas. Mas mesmo assim, o meu desejo é que cada uma dessas pessoas que tem sido usada pelo diabo dentro da igreja para pregar esse monte de lixo e de mentira, que se arrependam, sejam salvas e morem com Jesus para sempre no céu. Meu desejo não é condenar, não é vai para o inferno. Meu desejo é vão para o céu. Escapem do inferno, pelo amor de Deus. Irmãos, eu sei que a mensagem de hoje foi um tiro de canhão, né? A gente tá acostumado com mensagens um pouco mais leves, né? Eu peço até desculpa se alguém se incomodou, alguma coisa que eu falei, mas eu agradeço a Deus por ter estado com vocês. Eu sei que talvez nem todo mundo entendeu tudo, mas eu tenho certeza também que a maioria conseguiu entender alguma coisa. Conseguiu aprender, conseguiu crescer. E o resultado final dessa mensagem é: amem uns aos outros, aceitem uns aos outros, não condenem uns aos outros e não inventem pecado onde não tem lei. Se você tem as suas opiniões, que bateria é pecado, que roupa é pecado, que cor é pecado, que isso é pecado, ok. Não ouça música com bateria, não use essa roupa, não use essa cor, beleza, com você. Só tente não condenar os outros, porque aí você vai ter que me explicar por que a cor é pecado. E eu não sei se você vai ter condições de fazer isso. Tá entendendo? Eu respeito quem pensa diferente. Beleza, viva a tua fé, vai lá. Agora, assim, se você quiser ensinar pra igreja que a tua ideia é a certa, aí tu vai ter que me convencer. Eu sou o pastor da igreja. Bom? Então, vamos terminar esse culto, vamos colocar em pé e vamos orar. Então, oremos, irmãos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra nesta manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor nos mostrou coisas pesadas, profundas e verdadeiras. E nós entregamos a nossa vida e a vida da tua igreja nas tuas mãos, Pai. Faça a tua vontade, dá-nos a tua graça e a tua paz. E um bom sábado, oramos em nome de Jesus. Amém.